Então, dentro da empresa, para quem é líder, né, você entender os outros setores e não só o setor, isso te ajuda muito a crescer. De repente você vai num processo onde as pessoas falam, mas ele teve aqui, ele viu que é difícil fazer. Aí chega no final do mês, o líder vai cobrar a meta. Você tem que entregar tal meta. Mas você teve aqui. Você teve aqui. Você viu que é difícil entregar. Como é que a liderança lida em abrir o leque, ao mesmo tempo cobrar performance? Pertencimento. O ser humano quer pertencer. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, aquele podcast que você se atualiza sobre tudo que está acontecendo no mercado B2B do Brasil, no mercado de tecnologia, e conhece também histórias de pessoas incríveis, e tenho certeza que você vai sair daqui inspirado com esse episódio. Galera, sou o Thiago Alves, host aqui já pela terceira temporada, devo estar fazendo um pouquinho de bom trabalho, porque estou aqui na terceira temporada, não fui demitido pelo Big Boss, nosso Big Boss aqui, Douglas, CEO da UpChat que oferece aqui Talk, seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Bora fazer Sou o mais Thiago um episódio aí. Com certeza. E lembrando vocês que agora é o melhor momento para você deixar aquele like, para você comentar de onde está assistindo. Aliás, muito legal você comentar qual a cidade, o bairro, o estado, de onde está falando com a gente, de onde está conhecendo também, né? Esse episódio, esse bate-papo de hoje. Então a gente interage com você aqui nos comentários. E o melhor momento para você deixar aquele like, ativar o sininho, né? De compartilhar nossa live é agora. Faça o seu trabalho que a gente faz o nosso. Exatamente. Aqui. E hoje, para falar sobre como a liderança dessa nova era transforma marcas, né, através de inteligência emocional, branding sistêmico, nossa convidada para estar trazendo o tema, a querida Ju Caldeira. Seja muito bem-vinda ao Yup Talks. Bem-vinda, Ju. Aqui. E hoje, para falar sobre como a liderança dessa nova era transforma marcas, né, através de inteligência emocional, branding. Bom, vou apresentar formalmente então para vocês a Ju, ela que é fundadora do Venus Group, já criou projetos inovadores que têm foco em melhoria de qualidade de vida, wellness, saúde mental, emocional, espiritual. A nossa convidada é executiva, empresária, mentora, palestrante, mãe, completa uma mão aqui. Isso é para travar a língua do apresentador, né? Quando a gente fala aqui. 23 anos de experiência no mundo empresarial, atua em vários setores da economia, do varejo à tecnologia, tendências de brand, focados também em indústria da moda, né? Ela que também é mentora de líderes de negócio, com uma visão mais holística, quero entender tudo sobre isso. E olha que legal, formação em constelação sistêmicas que se aplica ao CPF e ao CNPJ. E no Instagram você encontra ela como Ju Caldeira, tem 2 U's aí no Ju Caldeira, então siga ela lá no Instagram. E outras mídias também, LinkedIn, Spotify, tem o Venus também, um podcast, no YouTube, no Spotify, enfim. Me encontro em qualquer lugar. Hoje é fácil encontrar as pessoas, né? Hoje não dá pra se esconder mais, não. né? Exatamente. Jogou seu CPF, já era. Tinha uma época que você deixava a barba, ou passar batido, não dá mais. Não, você falou que completa uma mão, mas assim, meu marido tá ali pra falar que é verdade, é prova viva. Você é multitarefa? Sou. Sempre fui. E hoje eu agradeço em ser assim. Já fui detectada com TDAH. Se deixar, toda a minha família mas... Hoje, né, a gente aprende a lidar com isso. Todos nós somos, né? E isso é um dos temas, é uma das coisas que a gente fala de ter inteligência emocional para conseguir trabalhar times multidisciplinares. Você acabou desenvolvendo essa habilidade até por essa sua própria questão? Assim, você tinha tendência a ter hiperfoco por conta dessa hiperatividade, não? Na verdade, Thiago, acontece o seguinte, eu comecei minha carreira em 2022, eu trabalhava na Quicksilver, eu fui trabalhar, eu recebi um convite para trabalhar pelo Bob McKnight, o próprio fundador, né, na Califórnia, trabalhei lá, e eu sempre permeava várias áreas. Então era marketing, desenvolvimento de produto, enfim, eu estava sempre em várias áreas. Quando eu voltei, eu trabalhava em produto, fui trabalhar em marketing, e daí eu fui entendendo assim, como que eu conseguia transitar em várias caixinhas. Em 2012, eu adentrei a Canui, quando ela foi lançada, e eu adentrei ao universo de tecnologia. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Esse bando de engenheiro era de produto comercial, desenvolvimento. E foi quando eu entendi que eu conseguia transitar em diversos lugares, porque eu conseguia liderar, né, de um jeito diferente. Eu tinha uma visão holística. E isso que você falou da visão holística é um dos grandes quesitos hoje para a grande liderança, para os novos líderes. Você precisa ter uma gestão do todo.
Só trazendo um pouco, não quero ficar falando de mim, mas eu acho que, né, tem uma história para contar. Eu encerrei a minha atividade como executiva na Arinco, junto com o Rony Mesler, com o Fernando, enfim, ali eu desenvolvi um projeto D2C, Direct to Consumer, para eles, e a gente trabalhava várias questões ali. E ele um dia me questionou, ele falou assim, Ju, como que você consegue tão rápido criar, né, um projeto que a gente está aqui há 2 anos, você fez em 6 meses? E eu nunca tinha, porque todo mundo tem uma metodologia. Só que a gente nunca para desenhar essa metodologia de como que a gente consegue alcançar as coisas. E foi aí que eu falei, imagina, sabe aquela coisa que a gente fala? Imagina, são seus olhos. E daí foi quando eu parei e falei assim, tem alguma coisa aqui realmente. Porque quando eu entrei na Canui, eu criei as primeiras marcas nativas digitais. Então, todas aquelas marcas que fizeram bater as metas Sim. e que a gente breakivou, que era Ride, enfim, foi mais de 30% do business eram essas marcas. Ele não vai me deixar mentir, né? Então, assim, como que a gente constrói isso, né, num período tão curto de tempo? Então, você tem que entender de nicho de mercado, você tem que entender de pessoas e você tem que entender do que o mercado deseja. Né? Então, o que o mercado deseja? Então, quando você tem esse olhar mais holístico do todo, dentro da empresa e fora da empresa, você consegue fazer um negócio mais rápido. Então, dentro da empresa, para quem é líder, né, você entender os outros setores e não só o setor, isso te ajuda muito a crescer. E quando você explica, quando você tem empatia, inteligência emocional e você leva para essas pessoas o porquê que você está fazendo aquele projeto, essas pessoas querem fazer parte. Porque uma das grandes questões dentro do universo hoje das empresas que tem tanto turnover, né? Por que a gente está tendo tanto turnover? Porque as pessoas não se sentem pertencentes. Então, quando você tem uma visão holística e você entende como um grande executivo, né? Se você tem uma liderança ali, você precisa olhar como todo, não só o teu time. E quando você olha para todas as áreas e você consegue fazer você consegue organizar elas e fazer todo mundo fazer parte, todos querem entregar. Todos querem entregar para você, independente se eles estão embaixo do seu guarda-chuva ou não. E daí você entrega um projeto muito mais rápido. Deixa eu até voltar uma casinha nessa visão sua, né? Que você falou da visão holística. O que seria uma visão holística? A visão holística é uma visão do todo. Certo. Então, assim, não tem nada de misticismo, né? As pessoas, elas têm muito esse lugar de trazer uma linguagem mais mística para quando você fala de holístico. E, na verdade, o holístico... E na minha cabeça tá isso. Então, e eu vim aqui quebrar paradigmas. Vamos bater meta de vendas, a gente traz o misticismo, a gente faz trabalho. Tem que fazer, entendeu? Se tiver que fazer. A visão holística é uma visão do todo. É você... O que acontece, que você falou de multitarefas, durante muito tempo as pessoas vendiam que você precisava ser bom só naquilo, né? E não, você pode ser bom naquilo, é bom você entender da sua área, do que você é, mas quando você está falando de uma pirâmide de hierarquia, se você pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo da própria Arezinco, a Arinco. Nós éramos em, 60 executivos líderes para uma organização de 5, 10 mil funcionários. Então, se você não tem inteligência emocional e você não tem uma visão do todo, você não consegue trazer essa base que é a que executa diariamente para o pertencimento. E isso foi uma das coisas que eu aprendi nessa última empresa que eu trabalhei, que foi a Arezinco, junto com esses líderes. Então, você tem que ter uma visão holística, você tem que entender que o departamento do cara que é diretor, eu era diretora de novos negócios, o diretor de marketing, como funciona, a diretora de produto, como funciona cada esse núcleo. Porque uma empresa não roda sozinha, você precisa do financeiro, de todas as outras áreas. E aí está o segredo do sucesso. Você conseguir trazer todas essas pessoas para perto de você. Deixa eu te provocar nessa visão. Quando um líder entra em todas as áreas para entender todas as áreas, você não acha que ele acaba também fazendo parte do comprometimento que aquela área tem com determinada entrega ou determinado problema, ao ponto da liderança ficar um pouco comprometida? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem uma visão holística do processo. Aí, de repente, você vai num processo onde as pessoas falam, mas ele teve aqui, ele viu que é difícil fazer. Aí chega no final do mês, o líder vai cobrar a meta.
Você tem que entregar tal meta. Mas você teve aqui. Você teve aqui. Você viu que é difícil entregar. Como é que a liderança lida em abrir o leque, ao mesmo tempo cobrar performance? Tem uma questão muito legal, ainda bem que você trouxe essa pergunta, que são quando você vai definir os OKRs e os KPIs. O que acontece? Você mede, você vai colocar a bonificação. Então, tá toda a diretoria executiva, imagina, uns 30, 40 pessoas, só que todas as áreas das empresas, elas precisam da colaboração de umas com as outras para que você entregue os KPIs. Só que você precisa metrificar isso. Então, vai de um líder da sua área distribuir, né, os OKRs e os KPIs ali e falar assim, tá, essa parte, esse tempo, esse dia, o meu time vai ajudar na construção desse produto, na construção desse... Porque se você não faz isso, você vai só cumprindo demandas. Então, assim, eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas o líder dessa área, ele precisa ter o comprometimento com a entrega de todos os outros. Então, um grande CEO, ele precisa muito ter uma visão lá na frente, porque um grande CEO, e isso eu aprendi com o Rony, o que ele falava? Eu estou aqui só para varrer para vocês passarem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o caminho. Então, o CEO, ele quando vai construir os KPIs e os OKRs dessa empresa, ele sabe que se eu dou uma métrica para o pessoal do financeiro, para o pessoal de vendas, mas eu não olho o produto, uma área interfere na outra. E é aí que gera as grandes confusões dentro das empresas, porque existe interface entre todas elas. A minha área para poder... Eu vou dar um exemplo. Eu criei dentro lá do projeto, eu tinha também o projeto de marketplace deles. Então, tudo que tinha na minha casa, tinha na casa, enfim, tinha na casa da reserva. Então, na minha casa que eu digo, tudo o que eles gostavam. Então, a gente fez parceria com a Fast Shop, com a World Wine. Então, o que eu precisava? Esses produtos estariam dentro do meu CD? Não, era marketplace. Mas eu precisava conversar com o pessoal de logística para desenhar dentro desses processos se eu tivesse reversa. Se o meu produto fosse comprado, tivesse dentro do carrinho, do checkout, um produto da reserva que saísse do nosso centro de distribuição e tivesse um da Fast Shop e eu tivesse que trabalhar uma reversa, como que eu fazia isso? Então, você tem interface entre todas. Eu tenho interface entre saque, logística, financeiro. Então, você entende que quando a gente fala de da parte executiva, quando a gente está falando ali do pessoal que vai fazer a ordem do caos da empresa, da base, eles precisam estar congruentes em todos os seus aspectos. Faz sentido quando eu falo da parte de você ter uma visão holística? Você precisa olhar o todo. E você precisa e daí, por isso que é tão importante um hands-on, um all-hands, um one-on-one, para que você consiga colocar toda a estrutura da empresa condizente com o que está sendo cobrado. Né? Exatamente. Essa metodologia de, por exemplo, all hands, one-on-one, business review, etc., é uma metodologia já amplamente usada na grande maioria das empresas. Isso foi muito difundido nos anos de 2010 para frente, né, onde algumas receitinhas de bolo serviram. A pessoa falou, para ter sucesso, a gente tem que fazer isso aqui. Mas o que você tem visto, né, nesse mercado de tendências novas ou de metodologias novas que as empresas estão aplicando para poder fazer essa medição de performance? Então, por exemplo, essa definição de KPI é muito interessante. Mas como é que eu meço o KPI no mundo onde a inteligência artificial está fazendo as atividades ou vai fazer, né, as atividades mais, digamos assim, técnicas, e a gente vai ter que medir outras coisas, os soft skills, a gente vai ter que medir a capacidade emocional de uma pessoa. Como é que eu boto KPI na capacidade emocional, por exemplo? Na verdade, é na entrega do time dela, né? Então, um grande líder hoje, ele tem não só a meta numérica para entregar, mas ele tem uma meta de turnover, ele tem uma meta da entrega do time dele. Então, o que eu vejo hoje, e estudando muito, e dentro das maiores empresas, eu estive na maior empresa de varejo do Brasil, da América Latina. O que você tem? Você dá base de inteligência emocional para a grande liderança. Então, hoje, os soft skills, ter inteligência emocional, é a grande base para que você consiga fazer a entrega.
Então, de 3 em 3 meses, por exemplo, você falou do All Hands, do One on One. Eu vejo empresas, a gente está falando de Brasil, onde está muito distante essas grandes empresas. Só que quantas empresas eu já não trouxe para consultoria, enfim, onde eles falam, não, a minha empresa é pequena, eu não preciso fazer o One on One. Não, você precisa fazer o One on One. Você precisa fazer um all hands, sabe por quê? Porque você traz pertencimento. Então, quando um líder tem inteligência emocional, ele consegue trazer um time multidisciplinar, ele consegue ter um time que faz parte, pertencimento. O ser humano quer pertencer. Então, quando a gente traz a ordem sistêmica, que você falou ali, né, que está ali brand sistêmico, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, as famílias, você entra, quando você vai fazer uma constelação, por exemplo. Uma constelação, a primeira coisa que você vai olhar é para o pertencimento. Cara, você nasceu ali, não tem jeito, você vai ter que querer pertencer de uma forma ou de outra. Quando você vai fazer uma constelação para um negócio, para uma empresa, a primeira coisa que você olha é a ordem. Você olha para a ordem. A pessoa que está na liderança, ela precisa ter autoridade e hierarquia para trazer a ordem para o sistema. Então, eu não estou falando ordem de mandar, eu estou falando ordem de hierarquia. As pessoas se perderam. Por que você vê muitas empresas, a molecada, não quero trabalhar, hoje eu não vou, hoje eu não... Não, é bizarro o que está acontecendo porque se perdeu a ordem. E eu não estou falando da ordem de mandar. Eu estou falando de uma ordem onde você consegue trazer o respeito para dentro da empresa, os valores. Muitas empresas, as pessoas trabalham na empresa e não sabem quem fundou, ou por que foi fundada, ou quais são os valores e as entregas. E daí você pega uma empresa, por exemplo, de 5, 10 mil funcionários, vou dar o exemplo do que eu participei, tá? Participei de grandes empresas, já prestei consultoria para o Mercado Livre, tudo que você possa imaginar. Mas aonde me tocou, que foi a última empresa que eu trabalhei junto com o Rony, o que eu acho muito legal? Não se abria uma reunião, seja de diretoria, numa mesa de 10 pessoas, uma reunião para 2050 num meeting online, sem falar os valores da empresa. Então, todo mundo sabia quais eram os valores, o porquê que eles estavam ali trabalhando, e isso gera pertencimento. Então, quando você traz ordem, pertencimento, as pessoas estão ali por algo a mais. E o que está acontecendo no branding? Por que ninguém mais quer... a gente está falando do algoritmo, ninguém mais quer atingir milhões de pessoas. Hoje todo mundo fala do nicho. Por quê? Porque é sistema, as pessoas querem microcomunidades, elas querem entender o porquê que elas estão ali. Você compra um produto por emoção, todo mundo sabe disso. Só que por que a pessoa não quer mais comprar o produto que foi desejo durante muito tempo? O que isso entrega? Por que as marcas de wellness hoje estão crescendo? Por que o novo luxo, qual que é o novo luxo hoje? É saúde mental. Por quê? Porque é bem-estar. Então hoje você vê os grandes CEOs, os grandes líderes postando foto fazendo Ironman. Sim. Correndo. O que eu fiz a minha vida inteira. Eu falei, poxa, eu não soube divulgar. Eu corro há 20 anos. Sim. Mas por quê? Porque hoje eles vendem o bem-estar. Exato. Porque as pessoas precisam disso, nós somos seres humanos. Você tem a inteligência artificial, que eu não tô... Cara, eu trabalho com tecnologia há mais de, 15 anos. Só que tá aí, a inteligência artificial gospe tudo que a gente quiser. Só que se você não tem repertório, se você não tem saúde mental, você não sabe dar um bom prompt. Boa. Falou tudo. Exatamente. Eu falo bastante, tá, gente? Não, mas é muito bom. Não, tudo que você está levantando, né, conforme você vai falando... vai vindo um filme. Você fala assim, pô, hoje eu vejo muito C-Level realmente. O que eles querem mostrar? Que eles estão bem, não só na empresa, mas hoje mentalmente. Com exercício, você vê exatamente, pô, esses dias mesmo vi o Bruno falando do Ironman lá e tudo mais. Né? Então... E o Bruno, quando eu tava na canoinha, ele nem corria, ele ia correr, ele falava, Não, eu carreguei os filhos dele no colo. Então, assim, é muito legal, mas é muito bonito ver esse movimento. Uma hora chega para todo mundo, saber que precisa equilibrar todos os pilares. Sim. Sucesso não é só sobre dinheiro, dinheiro é consequência, prosperidade. Uma empresa, ela visa lucro. Ela não, uma família precisa sobreviver. Sim. Uma empresa, ela precisa gerar lucro. Quando ela gera lucro de um estado saudável, ela sabe que embaixo dos 200 funcionários tem 200 famílias. Sim. Então, isso é humanizar. As empresas que não se humanizarem, não entenderem de ser humano,
elas vão quebrar. Total. Você vê exatamente quem está falando sobre geração. Se você fala hoje, né, da geração, é geração Z, né? Dos nossos filhos. A geração Z hoje ela não busca mais pelo medo. A gente buscava muito pelo medo, que era a autoridade. Então a gente via aquele organograma, a gente entendia que aquela pessoa era o nosso chefe. E a gente tinha um respeito muito grande. Né? Vamos falar um medo / respeito, por aí. Então as pessoas ficavam muito através disso. E a geração Z hoje, ela que é um líder, na verdade. Alguém que ela se espelha. Então se a pessoa não se humanizar, ela não vai ser um bom líder. Se ela não for um bom líder, ela não vai conseguir trazer essa nova geração com ela. Quer ver uma frase que é super clichê, todo mundo conhece Simon Sinek, que ele fala sobre o jogo infinito, enfim, gosto muito da fala dele. E ele fala, se você não tem esse líder, se torne ele. Sim. Então, assim, o que é um bom líder? Uma coisa que me fez crescer muito rápido na minha carreira foi, eu nunca tive medo de ensinar, eu nunca tive medo de dividir uma mesa, eu nunca tive medo de apresentar para o CEO de uma empresa junto com os meus estagiários. Então, por exemplo, quando eu estava na Dafit e eu fiz a expansão para a Latam, vieram os CEOs das outras Dafits para apresentar, a gente apresentou todas as linhas, né? Todas as janelas de compra. E os meus estagiários, porque ali ninguém era estagiário na Canui, né? Sim. Eles que apresentavam. Eu tinha medo? Não. Porque quem precisava saber, quem estava ali no comando, sabia. Então, eu nunca tive medo. A mesma coisa aconteceu quando eu fui apresentar o projeto final para o Rony e para o Nandão, para o Jaime, enfim, que a gente estava numa mesa e um menino que trabalhava com a criação do X, né, da experiência do consumidor, a experiência do usuário, vamos simplificar a mensagem, né? Ele trabalhava há 2 anos lá e ele nunca tinha entrado na sala da diretoria. Ele era do time de um outro diretor lá. E ele que desenhou para mim. Por quê? Porque estava no OKR. Eu precisava desse menino, de algumas horas dele, para que entregasse o projeto. Só que o que eu fiz ali, Thiago? Eu fiz ele pertencer. Ele falou, Ju, eu trabalho há 2 anos, eu nunca sentei nessa mesa. Quando eu sentei lá, uma das meninas que você conhece, que é a Laís, que hoje trabalha ali no clube, ela era do meu time. Eu estava lá no Rio, ela entrou aqui pela tela. O Rony estava sentado na mesa. Ele só olhou para mim e fez assim, tipo, cara, é isso. É você. A pessoa que sabe, que precisava saber quem estava entregando o projeto, era ele sabia. Agora, você poder enaltecer os seus, isso é ter inteligência emocional. Isso é trazer pertencimento. Quando você dá pertencimento para o teu time, você puxa eles para perto. Claro. E você cresce mais rápido. Você acredita que a liderança... Primeiro que esse abdicar do protagonismo é muito difícil para o líder. E eu acho que a grande maioria dos líderes não estão preparados ainda para isso. Porque é muito difícil, uma vez até pelo mercado, o dinamismo do mercado e tudo mais, você dar spot e dar a luz nessa linha do pertencimento para uma pessoa ou para os seus liderados, porque isso, querendo ou não, a pessoa já tem que estar abdicado dessa, né, dela estar na luz e sim dar luz para outras pessoas. E não é fácil, né? Também não vamos florear um negócio de que as pessoas têm determinado ciúme, tem medos, né? Tem gente que tem medo, vai ser eu expor e aí o meu chefe fica sabendo que é ele que está fazendo, eu posso ser visto como não sendo a pessoa que está entregando. Tem muita empresa que não gosta dessa postura, entendeu? Eu conheço muito executivo que fala, cara, não gosto de discurso do nós. Para mim, o cara tem ownership quando ele fala o eu. Bate no peito e fala, eu vou entregar. Quando ele fala nós, ele já não está comprando a responsabilidade. Então também tem sempre os dois lados da moeda. Mas a liderança em si, como é que eu treino o líder para tirar ele de um estágio onde ele não está com esse ownership do processo, essa visão holística, etc e tal, para levar para esse processo? Eu sei que é parte até do que você vende, né? Mas quais são os guias, assim, para quem está nos assistindo, assim, tem como fazer isso? Tem como. Não dá para treinar, tem que trazer de fora? Não, dá para treinar. Eu mentoro sócio executivo da IBM, mulheres, homens. Acabei de fazer uma imersão em Portugal, acabei de chegar de lá, 45 mulheres, foi incrível, em Cascais. Primeira coisa, é sobre nós. Na verdade, o eu é o responsável. Então, quando você é líder,
Quando você é líder, é o eu e o nós. Quando tudo vai dar certo, é o nós. Quando vai dar erro, é o eu, porque você está na liderança, certo? Então, quando eu bato no peito e falo eu, né, eu tô no bom e no ruim. Mas existe uma grande... O que acontece? Existem as feridas emocionais, né? E essas feridas, e aí que entra o treinamento onde eu faço mentorias, imersões, a gente tem 5 principais feridas que são construídas ali na nossa primeira infância e na nossa segunda infância. Então, é o pertencimento, é o abandono, é a traição, é a humilhação. Então, muitas vezes, quase 100% das vezes, a gente não quer olhar para o que aquilo está me acendendo. Então, o porquê que eu entro numa reunião e muitas vezes eu fico quieta e não exponho as minhas... Eu sei que eu deveria falar, mas eu não falo. Por quê? Porque eu tenho medo de me colocar num lugar vulnerável. Eu tenho medo de ser exposto e tenho medo de ser humilhado. Então, quando você traz inteligência emocional, vamos lá, né? Aqui todo mundo fala de autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoimagem, autoestima e autovalorização, é tudo auto, é sempre do umbigo para dentro. Então, a gente só consegue ser um grande líder quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, que é o que as empresas estão levando hoje. Hoje, os grandes CEOs, e tem várias imersões pelo mundo, só voltados para mergulhos de autoconhecimento, para que você, quando você conhece a você mesmo, você busca a autorresponsabilidade. E daí é sempre sobre você. E um grande líder, ele é autorresponsável. Ele não coloca no outro a culpa. Então, isso é um assunto muito mais profundo, mas que a gente vê hoje grandes resultados. Hoje você vê os líderes buscando exatamente essas ferramentas. Não sei se você conhece o Tadashi, que tem... Então, eu entrevistei o Tadashi, a gente estava conversando sobre isso, sobre expansão de consciência, enfim. Ele trabalha com várias lideranças, assim como eu. A gente vê muitas pessoas buscando, né, fazem esse primeiro movimento e depois levam para dentro da empresa. Por quê? Porque é sempre uma cascata. Se a sua liderança não tem inteligência emocional, como que ela vai, né, cascatear para a base, que é aquela pessoa que faz o seu negócio funcionar? Então, se você tem um turnover muito alto, como você mantém a sua empresa em bom funcionamento? Você precisa da inteligência emocional, porque daí a pessoa busca e bate no peito e ela fala, eu sou responsável por esse resultado. Então, assim, inteligência emocional são ferramentas hoje, tem diversas formas. Tem a parte de sistêmica, então quando você busca as constelações, a constelação em si não resolve nada. Na verdade, constelação sistêmica no CNPJ é fácil de fazer, porque assim, tem muita gente, a constelação eu cheguei à conclusão que ela divide muito opiniões, né? Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta. Geralmente que não gosta, o cara faz chacota porque não conhece. É porque não conhece, não sim. Conhece. Eu vi um cara uma vez falando assim, que tinha feito constelação na empresa, e o outro fez a brincadeira, falando, botou a almofada, chamou o chefe, ficaram batendo na almofada, fingindo o chefe e tal. Mas por quê? Porque não conhece. Então ele trouxe a referência boba que a gente assiste no filme, da galera batendo na almofada lá e acabou. Mas como é que funciona assim na prática isso? Não, na verdade, não tem bater em almofada, não tem nada disso. Depende da almofada. A constelação, ela funciona diferente para um CPF e um CNPJ. O CPF, primeira vez, no CPF você olha o pertencimento, olha a família. No CNPJ, você vai olhar para os sócios fundadores. Sempre existe um porquê de uma empresa ter sido fundada. Então, você vai olhar o organismo por inteiro. Então, quando você vai trabalhar uma constelação sistêmica dentro de um CPF, de um CNPJ, de uma empresa, você vai entender desse sócio fundador, dessa liderança, o que está atrapalhando, né? Aonde não existe a ordem, aonde está faltando ordem, pertencimento, né? Então, a primeira de tudo é a ordem. Aonde que não está tendo ordem ali? E sempre começa no sócio fundador. Sempre começa ali. Quais são os valores que não estão sendo assistidos? Então, às vezes, você vai entender que o sócio fundador, ele quer, por exemplo, dar demais. Ele quer pagar mais, ele quer falar, essas pessoas são ingratas.
Quantas vezes você já não escutou isso? Não, porque a gente dá bonificação, a gente dá isso, não sei o que lá, e as pessoas são ingratas. Na verdade, as pessoas estão ali, né, para servir e existe um equilíbrio entre dar e receber. E esse equilíbrio não está sendo assistido. Então, quando você monta uma constelação dentro de uma empresa, uma constelação sistêmica organizacional, você olha aonde que está o desequilíbrio. Se é no dar e receber, se é no pagamento, se é na bonificação, se é na liderança, se não existe hierarquia, se não existe ordem. Então, você sempre vai olhar esses 4 elementos fundamentais dentro de uma organização. Se é ordem, pertencimento, se é equilíbrio entre dar e receber, e o outro é hierarquia. Legal. Gostaria de ver um dia, nunca, acho que eu... Então vamos fazer, é bem interessante. Eu já fiz em várias empresas, assim, já fiz com grandes líderes. Tem que ter o comprometimento da liderança, né? Tem que ter. Total. Tiago, uma das coisas mais interessantes e mais, assim, que eu participei, que eu acho que foi um grande diferencial dentro das últimas empresas que eu trabalhei, as grandes, sempre foram, assim, eu sempre trabalhei em grandes empresas, mas trabalhar inteligência emocional dentro da liderança, que daí depois você cascateia, daí cada líder também segue com o seu comprometimento, mas é você colocar de 3 em 3 meses todo mundo dentro de uma sala no final de semana e você dá conteúdo, você dá informação, você trabalhar, você humanizar. Eu fiz um movimento dentro de uma empresa no Sul e um dos caras do jurídico era até da VEG, enfim, era um senhor. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer esse cara sentar no chão e desenhar junto com... E quando terminou, ele veio me agradecer e ele falou assim, eu não sei como te agradecer, eu nunca participei de uma dinâmica tão humanizada. Pela primeira vez, eu olhei pro diretor da outra área como um ser humano. Tinha muita rivalidade ali dentro, né? Que para mim, eu não acredito nesse lugar. Eu não acredito. Tanto é que a Canui foi um sucesso porque a gente era uma grande família. Era uma grande família. Tanto é que, assim, você vê, o Nardon fala da Canui, mas ele não fala do Dafit. Por quê? Porque era diferente. Quando a gente entra numa outra empresa onde os valores e os princípios do fundador são diferentes, você destoa, você não consegue ficar. A sua alma não quer, porque é gritante as diferenças. Eu vi esses dias uma reportagem, não, perdão, uma coisa, um conteúdo, não lembro de onde era, que falava dos riscos e as vantagens da gente tratar o ambiente organizacional como família. E até você falou isso agora, me deu um gatilho aqui, queria ter a tua opinião, porque assim, família, assim como na constelação, a gente pertence querendo ou não, a gente nasceu nela, né? Você não escolhe. Sim. Você pode escolher depois de determinada, né, idade e tudo mais, ou a gente escolheu em outra vida, sacanagem, não sabe. Sempre tem aquele tio que você não suporta, aquela... O do pavê. O tio do pavê, aí. Agora, na empresa, no ambiente corporativo, porque você não demite seu irmão, se Exato. seu irmão está com baixa performance, né? Você não contrata um novo irmão, você escolhe seus amigos de vida, você não contrata, não tem essa relação financeira que a gente tem. Então, a melhor terminologia para se usar dentro de uma empresa é que nós somos uma comunidade, onde todos juntos devemos prosperar e algumas pessoas vão se adequar àquela comunidade, outras não. Então, ela vai mudar de comunidade. E você sabe que, por isso que eu queria a tua visão nisso, aquilo para mim abriu bastante os olhos, porque eu tinha muito esse costume da minha organização de, bom dia família, tamo aí. Aí o dia que você tomava uma decisão mais drástica, por exemplo, você fazer um corte, você mandar alguém embora, alguma coisa assim, o termo família não soava bem. Não. Entendeu? Bom dia família, hoje precisa mandar embora 2 pessoas. Putz, Eu quero muito falar sobre esse assunto, porque eu comecei a minha empresa falando, né, startup, então eu comecei falando exatamente muito sobre família. Ela deu certo? No começo super deu, só que aí teve um pouco do crescimento, né? E ali eu mudei essa terminologia para time. Sim. Agora você me falou de comunidade. Então, eu quero entender qual que é. É uma provocação, na verdade. Exato, sim, porque no começo foi. E era uma família, por quê? Porque como a gente começou muito pequeno, a gente não ficava só dia de semana trabalhando. A gente chegava a passar final de semana junto.
porque a gente queria que aquilo desse certo ali até os 10 funcionários. A gente chegava e ainda passava o final de semana fazendo churrasco. A festa de final de ano era tipo, eu tenho um condomínio residencial que a gente fazia na parte da frente. Então, os finais de ano, a nossa festa de confraternização um pouco antes do Natal e Ano Novo, era feito lá. Então, hoje não. Hoje a gente tem um prédio. Eu queria muito saber disso. Não, mas você tá assim, é isso. Quando a gente começa um negócio, às vezes a gente é muito inconsciente, mas muitas vezes o nosso servir vem às vezes até de traumas, até ancestrais. Às vezes, eu não vou adentrar esse assunto porque ele é um assunto mais profundo. E por que a gente fala de família? Eu trouxe aqui a Canui como uma família. Porque sim, nós éramos em pouquíssimos e virou uma grande família. No começo era uma grande família, porque assim, todo mundo junto e misturado até de madrugada. Eu era a única que tinha filhos lá. Eu às vezes ia na minha casa, deixava minha filha dormindo, colocava para dormir e voltava para Canui. Nossa. Muitas vezes, foi o que eu falei, assim, eu vi essa molecada toda crescendo. Eu era uma das mais velhas, nós éramos, né? E daí, o que acontece? Existe a dor do crescimento. Tem uma hora que você salta de um degrau para o outro. É que nem quando você fatura, sei lá, você sai dos 10 mil para 1 milhão. Do 1 milhão para os 100 milhões é uma outra empresa. Sim. E é aqui que é onde mora a dor. Porque você começa a crescer, você começa a contratar e você não começa mais a tratar de uma família. Vira uma comunidade. Sim. Vira um grande sistema. E aí existe o equilíbrio. E daí, por que todo grande líder precisa ter inteligência emocional? Porque se ele fica só, se ele não tem inteligência emocional para criar times multidisciplinares, ele vai contratar só pessoas como ele. Ele não quer uma visão diferente, uma visão holística. Né? Então, assim, se você não tem inteligência emocional, você não entende que a sua empresa cresceu e que o cara do lado não é mais o seu brother. Ele foi ali, no começo, para construir. A gente tem Steve Jobs, Sim. Não foi demitido da própria empresa. Sim. Então, assim, né, se você for... São sistemas. E quando o sistema vai crescendo, não tem como ele se desmanchar. Ele não existe mais. Essa família vai existir, de repente, aquele núcleo que começou, que vai estar crescendo junto e que vai continuar junto, que são, de repente, parte da diretoria executiva. E, às vezes, até entre eles, não é fácil dar sequência. É um ponto muito delicado, porque vamos supor... minha empresa ela tem funcionários que ele vai conseguir te acompanhar até uma escala. Sim. Hoje eu como fundador e hoje como CEO da minha empresa, hoje, né, da IUP, eu sei disso. Então, assim, teve momentos que eu tive que desligar determinados funcionários porque eu sabia que tinha chegado no limite dele. Né, dentro daquele cargo, né, dentro daquela posição ali dentro da empresa. Então tem pessoas que continuam e tem pessoas que não vai conseguir continuar Sim. nesse crescimento. Eu falo até mesmo, né, eu hoje sou, né, hoje estou ainda no cargo de diretoria, de CEO da IUP, mas eu já venho estudando isso juntamente com o conselho de sair dessa frente e que o conselho me ajude a achar a melhor pessoa perante a minha cultura que leve isso da melhor forma possível. Porque até eu mesmo hoje, como funcionário, eu sei que eu cheguei também, como todos os outros, né? A única coisa é que eu não tenho como me mandar embora, como eu sou fundador. Né? Então, eu quero vir mais para uma área de mentoria, porém, eu quero buscar uma pessoa que esteja comprometido com a cultura, porque quando você coloca um cargo, né, de CEO, que é um cargo, né, vamos colocar que é o cargo mais importante dentro de uma empresa, que é ali presidente ali da companhia, ele tem que estar muito confronto com os seus valores, porque senão ele pode se tornar uma pessoa, uma inimiga sua. Você desmonta uma empresa Exatamente. Que perde a cultura dela. Exatamente. Então, deu para entender assim? Sim, sim. Então chega um momento que não é mais família mesmo. Não é mais família e assim... É a dor do crescimento. É a dor do crescimento e não tem fórmula mágica. Assim, tem pessoas que vão acompanhar, tem pessoas que vão buscar hard skills para conseguir, Sim, porque às vezes a soft skills ela tem. Sim. E ela vai buscar hard skills, que é muito que o G4 oferece, Sim. por exemplo, que a gente estava falando, vários outros, né, escolas que elas te oferecem todo, né, esse conteúdo para que você continue se mantendo lá. Só que tem pessoas que não conseguem ter acesso, porque o nível de repertório delas tem um limite. Tem um limite.
E isso é autorresponsabilidade. Então, quando você tira uma pessoa que não está mais entregando ali, você está fazendo algo que é bom para ela também, porque ela vai ser cobrada por algo que ela não consegue entregar. Isso é responsabilidade. Então, às vezes, é falta de responsabilidade a gente deixar uma pessoa ali porque é primo, ou porque está desde o começo. Entendeu? Ou então, tem muitas empresas que tem aquele rabo, eu falo que assim, tem aquela coisa amarrada. A pessoa tá desde o começo, sabe de tudo que se passou ali, e acabam ficam tentando achar um cantinho para essa pessoa. Por isso que você tem que ter muita consciência, e essa pessoa, se tiver inteligência emocional e ela entender, ela também vai entender que chegou a hora dela, o ciclo dela, e você tá fazendo um favor para que ela siga adiante. Então, assim, não tem fórmula mágica. Uma das coisas que eu mais percebi quando eu fiz a transição e comecei a mentorar da consultoria dentro das empresas é que as pessoas ficam buscando fórmula mágica para conseguir fazer as coisas acontecerem. Que nem você falou, mas você trouxe, como que eu levo o OKRs, os KPIs? Não tem fórmula mágica. A partir do momento que eu preciso entregar isso e todas as várias... para isso ser entregue, ele precisa acionar várias áreas da empresa, todos eles precisam estar comprometidos. E a mesma coisa é com a inteligência emocional. Quando você entende que é sobre você e é sobre você olhar suas feridas, por que eu tenho medo de me expor? Por que eu tenho medo de repente, falar em público? Porque eu tenho medo de me colocar num lugar vulnerável. Ou por que eu tenho medo de sentar numa mesa de reunião e expor uma ideia minha? Porque eu tenho medo da traição. Aonde que eu fui traído? Um grande líder com inteligência emocional, ele vai sentar ali e vai expor, porque ele sabe que essa ferida é de outro lugar. Ele não vai colocar a dor dele da infância ou de algo que aconteceu com ele no passado nessa mesa, a partir do momento que ele sabe que o outro é um espelho. Então, é muito além. É muito além. Tudo é um espelho. A partir do momento que eu sei que eu estou me colocando ali como vulnerável, uma coisa que acontece, por que muita gente reclama do CEO da empresa ou do chefe? Porque espelha no chefe o que ele queria receber do pai e da mãe. Ele espelha do pai o que ele não foi visto, entendeu? Então, muitas vezes eu não fui assistido pelo meu pai, o meu pai não bateu palma para mim e eu vou buscar no meu chefe que ele faça isso. E daí o chefe, no máximo, ele vai dar um parabéns, vai dar um tapa nas costas e vai sair. Nossa, deixei cair o microfone. Vou dar um exemplo aqui. Eu não trago muita religião, eu não tenho religião, mas eu falo muito sobre espiritualidade, que é muito diferente a espiritualidade é você entender sobre você mesmo, sobre a sua essência. Eu batia 120%, 150% de meta, a minha área era a que mais crescia, a minha área chegou a faturar em 3 anos 700 milhões quase. É muito. Então, assim, só que o que acontecia? Eu buscava aprovação do CEO da empresa, por exemplo, que é um grande amigo meu. Sim. Hoje, isso é consciente. Naquela época, não era consciente. E eu batia 120%, 150% e falava, caramba, é só um valeu, Ju, olha lá, Ju. Não, e ele me enaltecia, só que eu estava buscando a aprovação do meu pai. Eu não estava buscando a aprovação dele. Sim. Hoje eu tenho consciência sobre isso. Então, quando a gente busca inteligência emocional, para a gente entender como funciona o seu time, você consegue dar luz a todas as pessoas do seu time e você faz eles, você enaltece eles. Então, quando você faz isso, você traz pertencimento, que daí eles entregam mais. Então, isso fazia parte da minha metodologia e eu não percebia como que eu fazia isso. E daí a gente entregava 150% de meta. A gente entregava 120%. Por quê? Porque fazia parte de como eu liderava as pessoas. Eu não tinha medo de liderar. E quando a gente fala de maternar, dessa coisa mais familiar, o que um bom pai e uma boa mãe faz? Ele direciona, ele mostra o caminho, mas ele também fala, aqui não. Então, quando a gente fala por que as empresas, quando tem um viés mais familiar no começo, elas crescem rápido? Porque você olha com amor, você olha com empatia, porque aquela pessoa está entregando o máximo dela. Só que quando a gente cresce, a gente perde isso. Total. E um grande líder,
ele não tem uma meta só de número, ele tem um valor muito maior, ele tem uma meta muito maior. Ele quer que o time dele cresça, porque quando ele sabe que o time dele vai crescer, ele cresce junto. Ele cresce junto. Jesus, eu não estou trazendo aqui, gente, eu não tenho religião, mas por que ele tinha mais de 12 apóstolos? Porque não eram só 12. Sim. E eram pessoas que ele precisou ensinar. Entendeu? E ele falava simples, ele contava histórias. Ele foi um grande filósofo, na verdade. Então, assim, eu não tenho religião, mas eu trago ele aqui porque eu acho que as pessoas estão precisando olhar mais para a simplicidade. Fica todo mundo querendo falar bonito, todo mundo querendo falar difícil. Exato. E é no simples. E eu tô só falando isso porque quando você entra numa puta empresa, você vai mentorar um sócio-diretor de uma empresa de mais de 20 mil funcionários e você traz a simplicidade, ele falava, eu tava buscando no lugar errado. Por quê? Porque ele não tava olhando para ele tava olhando para fora. Então é sempre do umbigo para dentro. Muito bom, hein? Muito bom. Para você que está acompanhando o Rep Talks, eu gostaria que você tirasse agora o boletim escolar, porque isso foi uma aula. Pra gente carimbar o seu boletim aí. Olha, a gente cumpriu o tempo, voou aqui. Muito deu a perceber. A gente caminha para a reta final aqui do nosso episódio. Aliás, um bom momento para você comentar, tá gostando, né? Para mandar a sua pergunta. A gente sempre tem um dever de casa pro convidado aqui, viu, Ju? Entrar depois aí nos comentários, nas perguntas e interagir um pouquinho com a nossa audiência aí no nosso episódio. Então não esqueça de mandar sua pergunta para a Ju, segui-la nas mídias sociais também, né? E agora é um ótimo momento para você compartilhar a live. Ju, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Eu queria te pedir, né, depois de todos esses comentários, e olha que eu provoquei, hein? Né? Trouxe uns contrapontos aqui para ver como é que a Ju ia trazer, né, o contexto, e foi muito bom. Eu acho que cada vez mais as empresas podem crescer e olhar para as pessoas de uma maneira simples e construtiva e positiva. Eu acho que isso está faltando. O brasileiro, principalmente, a gente é muito negativo, né? Muito. A gente só pensa no que vai dar errado, só pensa no que não vai. E a gente celebra pouco. Thiago, você precisa conversar com os meus filhos, porque tudo lá em casa eles começam a falar. Eu fui visitar meu filho mais velho, ele estuda em Coimbra, em Portugal. E daí a gente estava no carro, ele falou, nossa, imagina aqui, porque eu não sei o que aconteceu na estrada. E daí ele olhou pra mim e falou, mãe, desculpa, Ju, né, ele me chama de Ju. E daí ele falou assim, eu já sei. Eu tenho que ser positivo, eu não posso falar essas coisas, não sei o que. Eu falei, bom, tá aprendendo bem. E é isso, a gente precisa inserir dentro das famílias, a gente precisa inserir, começa dentro de casa a educação. E quando você fala do brasileiro, tá faltando berço, tá faltando família, núcleo familiar. Tá faltando que as pessoas tragam os princípios e valores para dentro de casa. Porque quando a gente entrou tão rápido, a gente entrou para esse negócio do celular, da tecnologia, não acho que é ruim. Só que parem de consumir conteúdo raso. Vamos buscar um conteúdo mais profundo, vamos buscar o que os filhos vêm representar para a gente. Isso serve para dentro de empresas. Aquela pessoa que te incomoda na empresa, vai lá. Ali é o melhor lugar para você aprender. Por que aquela pessoa me incomoda tanto? O que ela faz que você gostaria de fazer? Como ela apresenta um relatório, um resultado que você fala, puta, lá vem ele se achando. Putz, será que você não tá se colocando num lugar, de repente, que você gostaria de estar se colocando? Use os outros como ferramenta de espelhos. Isso faz uma grande diferença. Isso é ter inteligência emocional. Muito legal. Muito bom, muito bom. Ju, queria te agradecer a presença do Rep Talks. Já fica aqui as portas abertas para você voltar e a gente discutir assunto. Mas, né, estamos interessados em fazer... Vamos fazer um exercício desse branding sistêmico no episódio? Isso é bem legal. A gente vai... Para você que está do lado aí, quer escrever a sua empresa ou mesmo a sua operação, para participar desse exercício com a gente, ia ser legal. A gente trazer um pessoal da audiência e fazer um exercício para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Eu acho que isso ia ser bem legal. Não esqueçam de seguir, então, a Ju no Instagram, Ju Caldeira, LinkedIn e outras mídias ela tá também. Né, deixar o seu like aqui. E, Ju, queria te pedir considerações finais para nossa audiência ali. Bom, primeiro, foi um prazer, foi uma delícia, passou super rápido. São assuntos profundos e eu acho que as pessoas estão buscando isso, as pessoas estão buscando. Nunca se falou tanto de saúde emocional. Então, eu faço um convite aqui para vocês. Eu falo muito sobre autorresponsabilidade e presença.
Quando a gente se responsabiliza por tudo que acontece em nossas vidas, por tudo aquilo que a gente colhe, esse é o primeiro lugar que a gente começa a fazer a grande mudança. Então, às vezes, a gente quer colocar a culpa na esposa, no marido, no chefe, porque isso, porque aquilo, na empresa. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente muda internamente, o nosso mundo muda. Você voa na sua carreira, você voa dentro da tua casa, você traz alicerce. Você é o seu maior alicerce. Então, só por considerações finais, eu queria agradecer aqui o pouquinho que eu pude dividir, né, da minha, e que vocês vão buscar esse lugar, porque ele só vai enriquecer vocês. Muito bom. Muito bom. Bom, Ju, vou entregar aqui uma lembrancinha do nosso podcast para você. Muito obrigado, Thiago, adorei. E temos aqui o nosso troféuzinho de participação do Talks. Ai, adorei! Esse troféuzinho que é... Peraí, nós vamos dar o novo dela. Esse aqui é o de equilíbrio. A gente põe ele, é para testar se a mesa tá coisa. Mas a gente tem o que tá novinho ali. Nosso troféuzinho de participação do Talks para você também. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Lucas. E para você que tá do lado aí, não esquece de ficar ligado nessa terceira temporada que tá bombando, tem muito conteúdo bacana, tenho certeza que você vai se identificar com cada um deles. Que aulas que a gente tá trazendo, né? Aulas. A gente podia gerar um certificado depois de estudo para as pessoas aí, né? Será que todo mundo quer assistir todos os episódios? Lato senso, stricto senso? Que até uma gamificação, né? Exato. Então, assim, não esquece de curtir, compartilhar, que você ajuda a gente do lado de cá. E até o nosso próximo episódio. Valeu, Thiago. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, Ju. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.